Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanham nesta noite através da internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos muito felizes porque, apesar desta circunstância que estamos vivendo no Brasil e no mundo, podemos nesta noite nos reunir para cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. E por isso nós nos alegramos e convidamos a todos para que estejamos juntos nesta celebração. Não apenas como meros espectadores, mas como participantes, como aqueles que irão prestar um culto a Deus em espírito e em verdade, aqueles que irão adorá-lo como ele deseja ser adorado, que o Pai encontre em mim e em todos nós que celebramos este culto ao Senhor, os adoradores que ele está procurando, e que de fato este culto possa alegrar o seu coração em meio a tantas circunstâncias que têm causado tanta tristeza ao coração de Deus. Acompanhe nosso culto, participe dele. Nós vamos iniciar nossa programação nesta noite e gostaria de convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus com o pastor André Guimel. Fique atento àquilo que Deus tem a lhe dizer através desta leitura e através de tudo aquilo que há de acontecer neste culto nesta noite. Acompanhe neste momento. Que a graça e a doce paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Vamos estar lendo nesse momento o Salmo 90. Acompanhe comigo o que diz esse Salmo na sua Bíblia. E assim começa: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido por tantos anos, quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém.
falar com Deus. Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Pai querido, assim como disse o Salmo 90, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Nós confiamos no Senhor, confiamos no Teu poder e entregamos, Senhor, as nossas famílias diante de Tuas mãos. Pai, cuida, Deus, supre as necessidades, nos dá, Pai, sempre descanso no Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nos dê cada vez mais um coração sábio, para que possamos, ó Deus, agir nesse momento de pandemia com a Tua sabedoria, Senhor. Nos ajuda a ser luz na vida de outras pessoas, que possamos ser resposta de oração também para outras pessoas que nesse momento estão passando por situações de medo, de desespero, mas que cada um de nós aqui, Senhor, possamos ser aquilo que o Senhor quer na vida dos outros que ainda não têm Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, continua abençoando esta igreja, cada irmão, nos dando, ó Deus, sempre do alimento espiritual que é a Tua palavra, e que no dia de hoje também a Tua palavra faça diferença em nosso ser, nas nossas vidas e na nossa família. Obrigado por tudo, pelo Teu cuidado e pelo pão de cada dia. É assim que nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Entretanto, continuamos sendo Igreja de Jesus, proclamando o Evangelho do Reino através da internet, através da rádio Evangélica FM aos domingos, através das redes sociais. Todos os meios que Deus nos tem dado, nós temos procurado utilizar para compartilhar o seu amor, para compartilhar que há esperança para a humanidade em Cristo Jesus, mesmo em meio a esta pandemia. Gostaríamos de encorajar os irmãos a continuarem orando. A palavra de Deus nos diz: clama a mim. O Senhor nos encoraja a clamar a Ele. E nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos orar sem cessar para que Deus, de fato, nos dê livramento desta pandemia, para que Ele faça cessar esta praga em nosso país, em todo o mundo. Que Deus tenha misericórdia, portanto, das nossas autoridades, dando-lhes serenidade e sabedoria nas suas decisões. Que Deus abençoe os profissionais de saúde que estão lutando na linha de frente desta grande batalha. Também que Deus seja com aqueles que estão lutando pela vida em leitos de UTI ou em leitos de hospitais, enfermarias, também em suas próprias casas, em tratamento. Que Deus guarde, proteja e que Deus ampare a cada um com a sua graça e dê a cura, dê livramento desta enfermidade. Também devemos orar pelas famílias que já perderam seus entes queridos diante desta pandemia. Que Deus conforte, console a todos com a sua graça, com o seu poder, como só Ele pode e sabe fazer. Também queremos compartilhar com os irmãos as atividades que teremos no restante desta semana. Fique atento às nossas devocionais que temos compartilhado diariamente através das nossas redes sociais, com meditações de 3 a 5 minutos que compartilhamos a palavra de Deus e também uma palavra de edificação e de esperança aos irmãos neste tempo. Também gostaríamos de convidar a todos para que, tão logo termine o nosso culto, estejamos no Instagram da nossa igreja para mais uma live de comunhão, para mais uma live de boa noite, quando estaremos refletindo um pouco mais na palavra do Senhor, compartilhando motivos de oração, enfim, tendo mais comunhão. Sexta-feira nós teremos também a nossa live tradicional de sexta-feira às 9 horas da noite. Você é nosso convidado a estar conosco também no Instagram. Sábado às 7 da noite a live da nossa juventude e no domingo você já sabe, 9 horas da manhã a live da EBD, no Espaço EBD no Instagram. 10 da manhã, 19 horas, os cultos de domingo sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Evangélica FM. E para terminar o domingo, teremos também a nossa live no Instagram, fechando a nossa celebração do próximo domingo. Esteja atento àquilo que a sua igreja está fazendo, meu irmão, esteja atento a tudo aquilo que nós estamos procurando fazer para nos manter conectados uns com os outros e todos nós conectados com o nosso Pai neste tempo tão difícil, tão adverso que estamos enfrentando. Que estejamos juntos como igreja, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor como Ele deseja e merece ser servido em todo o tempo, inclusive num momento tão difícil como este. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue sustentando nossas vidas, nossas famílias, nossos lares nestes dias e dando a todos nós um grande livramento. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor ao Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto, celebrando ao Senhor mais uma vez. Do nosso Deus.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Iniciando este momento de dedicação, gostaria de, em nome da liderança da nossa igreja, expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que têm contribuído com seus dízimos e suas ofertas e desta forma participado do sustento da nossa igreja nestes dias de pandemia. Dias muito desafiadores para as famílias da nossa igreja, mas também para a nossa igreja, tendo em vista que as despesas correntes da igreja continuam chegando e nós continuamos da mesma forma tendo os mesmos compromissos que tínhamos antes da pandemia. Mas louvamos a Deus pela fidelidade de tantos irmãos e encorajamos a todos para que façam o mesmo e se mantenham fiéis ao Senhor nosso Deus, mesmo nesses dias. Nossa oração é que Deus continue sustentando cada família, suprindo todas as suas necessidades, amparando, sustentando com o seu poder, dando provisão, dando emprego, dando alimento, dando tudo aquilo que as famílias da nossa igreja necessitam, portanto, nestes dias. Queremos informar aos irmãos que todos os dados bancários para transferências bancárias para as contas correntes da igreja estão disponíveis no aplicativo da igreja e também no site da nossa igreja. A nossa igreja hoje tem contas no Itaú, no Bradesco e na Caixa Econômica Federal e você poderá transferir dízimos e ofertas para essas contas. Você pode também enviar o seu comprovante para o e-mail tesouraria@capunga.org.br, enviando então o seu comprovante e dizendo exatamente qual é o destino da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta para a cesta básica. Então você pode enviar o seu comprovante orientando a nossa tesouraria quanto ao objetivo da sua oferta. tesouraria@capunga.org.br. Queremos também, neste momento, interceder a Deus. Interceder ao Senhor nosso Deus por este momento que estamos vivendo, por tantos pedidos de oração que nos chegam diariamente e nós temos nos esforçado para colocar esses pedidos de oração diante do Senhor, em orar com os nossos irmãos também, e nós pedimos aos irmãos que estejamos atentos e continuemos em oração. Separamos 3 horários para orar, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você pode orar em um desses horários, ou em todos esses horários, ou em outros horários, mas o importante é que você, de fato,
Ore a Deus, una-se a nós, portanto, neste clamor que estamos levantando diante do Senhor para que Ele nos livre desta pandemia. Queremos orar também por todos os motivos de oração que estão nos seus corações, meus irmãos, nos corações de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe quais são as suas necessidades. Então eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento e nos unirmos neste instante em oração, clamando ao Senhor. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, orando, buscando, ó Deus, a face do Senhor. Só Tu és digno, ó Deus, do nosso louvor e da nossa adoração. E também, Senhor, Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nas Tuas mãos, e por isso a Ti clamamos. Clamamos porque Tu és poderoso para fazer, inclusive, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Rogamos, Deus, opera em nosso meio, manifesta o Teu poder e a Tua graça, Senhor, entre nós. Envia, ó Deus, socorro do alto céu. Envia, ó Deus, livramento a todos aqueles que estão hospitalizados, a todos aqueles que estão em suas casas, ó Deus, lutando também contra esta enfermidade. Ó Deus, envia socorro a todos os profissionais de saúde que da mesma forma estão na frente de batalha, ó Deus, lutando contra esta enfermidade. Nós Te rogamos pelas nossas autoridades, ó Deus, pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, que Tu dês, ó Deus, a todos sabedoria, serenidade, discernimento, ó Deus, para tomarem decisões, ó Deus, nestes dias tão difíceis. Nós rogamos ainda, Pai, que Tu contemples os desejos, mas sobretudo as necessidades, os motivos de oração que estão, ó Deus, nos corações dos Teus filhos, que se unem a nós neste momento de culto. Tu sabes exatamente quais são os seus problemas, ansiedades, preocupações. Pai amado, venha ao encontro dessas necessidades. Manifesta, ó Deus, o Teu poder. Resolve, ó Deus, os problemas. Supre as necessidades, Pai, de todas as famílias da Tua igreja e continua suprindo as necessidades também da Tua própria igreja, Senhor, como, ó Deus, só Tu podes fazer. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão pelos dízimos que já foram, ó Deus, consagrados esta semana, aqueles que ainda serão consagrados, ó Deus, até o próximo domingo, através de transferências bancárias pela internet, que, ó Deus bendito, Tu recebas, ó Deus, no Teu altar e que Tu dês à Tua igreja, especialmente a liderança da Tua igreja, Senhor, sabedoria para administrar esses recursos de acordo com a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus, gratos a Ti por tudo que Tu tens feito, ó Deus, por nós, ó Deus, em nosso meio e ainda farás. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Jesus.
Meus amados irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar o texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Esta é a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações neste dia e neste tempo. Meus amados, temos aqui duas irmãs, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara, está registrado em João capítulo 11. Marta e Maria eram, portanto, irmãs de Lázaro. Certo autor afirmou que Lucas anotou uma das mais belas histórias do seu material exclusivo do seu evangelho, porque essa história só aparece no evangelho de Lucas. Ela nos propicia um olhar para a vida diária de Jesus. São apresentadas duas mulheres com suas personalidades diferentes, mas duas mulheres que certamente amavam Jesus com todo o coração. Marta está solícita aqui, empenhada em servir o Senhor com coisas materiais. Já Maria lhe serve, mas lhe dá a oportunidade de ser servida também pelo Senhor Jesus. As duas irmãs fazem escolhas diante de Jesus. Como da mesma forma na vida temos muitas oportunidades de fazer escolhas diante do Senhor. Uma decide preparar a refeição. A outra decide sentar-se aos pés do Mestre e se devotar ao Senhor. Maria havia escolhido a melhor parte, segundo Jesus lhe disse, a qual não lhe seria tirada. A vida, meus amados, é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E antes de prosseguir, vale a pena sempre lembrar que as mudanças da nossa vida são provocadas pelas decisões que tomamos e não necessariamente por mensagens ou sermões que nós ouvimos. Muitas vezes tomamos decisões a partir de sermões e mensagens que ouvimos, mas o que muda de fato a nossa vida são as decisões que tomamos em nosso dia a dia. Maria tomou uma decisão e Marta também tomou uma decisão. A decisão de uma foi melhor do que a outra. Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte. O que nos faz escolher a melhor parte? De que maneira podemos escolher a melhor parte? Quando é que escolhemos a melhor parte? Vamos refletir um pouco. Primeiramente, escolhemos a melhor parte quando descobrimos o que realmente importa. Escolhemos a melhor parte quando descobrimos aquilo que realmente importa. Certo autor afirmou que as palavras do texto talvez permitam reconhecer que Maria também havia começado a servir Jesus. Mas de repente, no momento em que ela levou algo para oferecer a Jesus, seus olhos pararam para perceber o que o mestre estava ensinando e ela não conseguiu mais sair de perto dele. E ficou ali, sentada junto a ele, ouvindo a sua palavra. Na linguagem de Maria, escolher a melhor parte é escolher estar aos pés do Mestre, ouvindo os seus ensinos. Estar aos pés do Mestre é manter
comunhão íntima e profunda com Ele. Essa comunhão é fruto da nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Como se torna difícil a vida quando não reconhecemos a nossa dependência de Deus. Os nossos recursos são falhos, limitados, finitos, não temos condições por nós mesmos de resolver os nossos problemas por nós mesmos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. De fato, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, por isso precisamos aprender a depender de Deus. Aprender a depender do Senhor. Precisamos aprender também a buscar em Deus, por meio da oração, as respostas que precisamos para tomar decisões em todo o tempo. Precisamos gastar, por isso, tempo com Deus diariamente. Isso faremos na medida que entendermos que a oração é uma prioridade para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus, para que tenhamos um relacionamento consistente com Deus, profundo e realmente do jeito que Deus gostaria que nós tivéssemos. Warren Wiersbe afirma que Maria, essa Maria de Betânia, aparece na Bíblia 3 vezes. 3 vezes. É interessante perceber que as 3 vezes ela aparece aos pés do Mestre. As 3 vezes aparece aos pés do Mestre. Aqui na casa dela, junto com a sua irmã Marta, provavelmente Lázaro estava em casa também. Nós vamos encontrar Maria aos pés do Mestre ouvindo o Senhor. Em João capítulo 11, vamos encontrá-la correndo ao encontro de Jesus, prostrando-se aos seus pés e compartilhando com ele a sua tristeza por causa da morte do seu irmão Lázaro. Em João capítulo 12, nós vamos encontrar Maria também aos pés do Mestre, derramando perante ele a sua adoração. João capítulo 12. Podemos compreender a melhor parte como a atitude de Maria em estar aos pés do Mestre. Ela sempre esteve aos pés do Mestre. E é essa a posição que nós também devemos estar. Essa é a atitude que nós devemos ter também ao longo da nossa vida. Por que essa é a melhor parte? Primeiramente, porque essa atitude fortalece a nossa experiência com Deus. Essa atitude fortalece a nossa experiência cristã. Não crescemos apenas com as experiências dos outros. É muito bom ouvir as experiências dos outros. Mas quando escolhemos a melhor parte, temos as nossas próprias experiências com Deus. Crescemos não apenas por aquilo que ouvimos falar da parte de Deus, mas crescemos por aquilo que nós experimentamos na presença de Deus. Essa é a melhor parte, porque ela fortalece a nossa experiência com Deus. E o que sustenta a nossa vida no momento de provação, no momento de adversidade, é a nossa experiência com Deus. O que nos dá forças para enfrentar os dias maus, os dias difíceis, é a nossa experiência com Deus. Por isso precisamos fazer essa escolha, ainda mais em dias como estes que estamos vivendo. Segundo, esta é a melhor parte porque essa atitude fortalece a nossa comunhão com Deus. Passamos a conhecer Deus em intimidade, em profundidade. Essa também é a melhor atitude porque nos faz conhecer os desejos do coração de Deus. Se temos intimidade com Deus, temos condições de conhecer os desejos do coração de Deus, a vontade de Deus. Maria se colocou na condição de ouvinte. Meus amados, como precisamos ouvir o Senhor? Como precisamos ouvir o Senhor? Em Lucas capítulo 9, verso 35, Deus, o Pai, vai falar a respeito do Filho. Este é o meu Filho, o meu eleito, a Ele ouvi. A Ele ouvi. Como precisamos ouvir Deus? Como precisamos ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus? Um dos maiores desafios que todos nós temos na vida é justamente o de ouvir
o que o Mestre tem a nos dizer. É o desafio de nos colocarmos na condição de Samuel e podermos dizer: fala, porque o teu servo ouve, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque estamos aqui dispostos a te ouvir, a escutar o que tu tens a nos dizer. Como precisamos ouvir o nosso Mestre. Como precisamos. Certa vez, o pastor Fausto Vasconcelos compartilhou uma experiência que ele havia vivido nos anos de 1960. Mais especificamente, em 1968. Ele conta que a cidade de São Paulo foi visitada por Stanley Jones, um grande homem de Deus, missionário na Índia, por cerca de 40 anos. Uma semana depois, ele teve a oportunidade de encontrar-se com o saudoso pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, que fora o intérprete de Stanley Jones na sua visita a São Paulo. E ele perguntou a Ari Veloso: Ari, o que fazia desse homem um homem tão especial? O que fazia desse homem uma pessoa com tanto vigor espiritual? E ele lhe disse o seguinte: certa vez ele perguntou a ele: Dr. Jones, o senhor tem uma vitalidade intelectual impressionante. Qual o segredo da sua vitalidade intelectual? Ele disse: todos os dias, onde quer que eu esteja neste mundo, independente do fuso horário, eu procuro dedicar 90 minutos para o meu posto de escuta. Isto é, 90 minutos ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. E ele testemunhou isso no seu livro Ouvir uma Voz na Índia. Durante algum tempo do seu ministério na Índia, ele teve vários problemas de saúde e de esgotamento físico, emocional, mental, em todos os sentidos. Certo tempo ele precisou passar um ano em tratamento. Naquela ocasião, lá nos Estados Unidos. E quando ele voltou para a Índia, poucas semanas depois, começou a ter os mesmos sintomas e chegou a desmaiar. E ali, depois que ele recobrou o seu sentido, ele disse que virou-se para Deus e disse: chega, Senhor. Não tem mais jeito para mim, eu vou desistir dessa história de ministério, eu não vou fazer mais nada, porque eu não aguento mais, eu não consigo mais fazer nada do que eu preciso fazer. E aí ele ouve uma voz na Índia. A voz lhe disse o seguinte: você se dispõe a permitir que eu faça o meu ministério através de você? Se você se dispõe a colocar a sua obra nas minhas mãos para que a sua obra se torne a minha obra, eu estarei com você. Disse ele que na mesma hora virou-se para Deus, o Senhor, e disse: negócio fechado, Senhor. Vamos fazer assim. E desde então ele passou a dedicar pelo menos 90 minutos por dia no seu posto de escuta para ouvir a voz de Deus. E os seus problemas acabaram. Ele disse que sofreu uma restauração, que ele mesmo qualifica de biológica, fisiológica, psicológica e espiritual. Uma restauração completa, tão completa que nas décadas seguintes a sua vida foi inteiramente colocada no altar do Senhor dentro da Índia, da qual chegou a pensar em se retirar. Mas a sua vida mudou por quê? Porque ele ouviu uma voz. Uma voz na Índia. Como precisamos ocupar o nosso posto de escuta. Como precisamos fazer do nosso quarto de oração o nosso quarto de escuta, em que ouçamos a voz de Deus, em que ouçamos aquilo que Deus tem a nos dizer. Como precisamos ouvir a voz do nosso Mestre nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Como precisamos ouvir a voz do nosso Mestre.
Quantas e quantas vezes o Mestre disse aos seus discípulos: não tenham medo, não tenham medo. As suas palavras quantas vezes sustentaram a fé dos seus discípulos. Como precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Maria sentou-se para ouvir a voz de Jesus, o seu Mestre. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Para ouvir a voz do nosso Mestre, precisamos dedicar tempo a isso. Tempo, meus amados, é uma questão simplesmente de prioridade e de valores. Marta estava ocupada com aquilo que era importante para ela. Arrumar a casa, fazer a refeição. Essas coisas de fato são importantes, muito importantes. Afinal de contas, ninguém gosta de viver num ambiente desarrumado, sujo, com tantas coisas fora do lugar. Arrumar a casa é uma coisa importante, sim. Fazer uma refeição é muito importante. É muito bom, é verdade. Né? Entretanto, o que estamos descobrindo nesse texto é que existem coisas que são mais importantes do que essas. Existem coisas que são muito mais importantes. Para Maria, nada era mais importante do que estar aos pés do Mestre. Até porque o fato de estarmos aos pés do Mestre poderá nos ajudar em tudo mais que tivermos que fazer ao longo do nosso dia. Poderá determinar o que vamos fazer no restante do dia. Poderá determinar como vamos fazer aquilo que temos que fazer, ou até mesmo se vamos fazer ou não vamos fazer. Estar aos pés do Mestre faz toda a diferença. Precisamos nos colocar no nosso posto de escuta. A presença de Jesus na sua casa fez com que Maria jogasse para o ar a sua agenda, pois o seu momento com Jesus era mais importante do que qualquer outra coisa. Certo autor afirmou que a parte escolhida por Maria é, ao contrário do que fez Marta, a única coisa boa, até mesmo necessária e obrigatória. Quando Jesus é hóspede em uma casa, os moradores da casa devem considerar que a coisa mais sublime e importante é ouvir as suas palavras, é ouvir o que ele tem a nos dizer. Mas, meus irmãos, se concordamos que tempo é uma questão de prioridade, concordamos também que normalmente conseguimos arrumar tempo para as coisas que são importantes para nós. Então, essa conversa de dizer que não temos tempo para orar não faz o menor sentido. Até mesmo durante a quarentena, é possível não encontrar tempo para orar. É possível nos envolvermos com tantas coisas e não termos tempo para orar. Talvez você já tenha visto uma frase que de vez em quando circula aí em alguns perfis do Instagram, dizendo mais ou menos o seguinte: as pessoas não oram porque não têm tempo, elas não oram porque não querem. Porque quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente encontra tempo para fazer aquilo que a gente quer fazer. E se nós queremos orar, se nós queremos ter tempo com Deus, certamente, nós vamos encontrar tempo. Quando a gente quer orar, quer ter tempo de qualidade com Deus, quando a gente quer ter tempo de intimidade com Deus, a gente arruma tempo para isso. Se você quer escolher a melhor parte, você precisa rever as suas prioridades, rever os seus valores, rever a sua agenda e o lugar que Deus ocupa nos seus valores, nas suas prioridades e na sua agenda. Em segundo lugar, escolhemos a melhor parte quando vencemos a ansiedade e nos ocupamos com aquilo que realmente é necessário. Quando vencemos a ansiedade, nos ocupamos com aquilo que de fato é necessário. Jesus se dirigiu a Marta dizendo: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Certo autor escreveu um livro bastante interessante
que tem como título Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Nós vivemos no mundo de Marta. Um mundo agitado, inquieto. A ansiedade é uma das principais doenças deste mundo que mais afligem as pessoas hoje. E normalmente a ansiedade caminha de braços dados com a depressão, com o desânimo, com uma série de circunstâncias que afetam o nosso estado emocional e muitas vezes vão afetar também a nossa condição física também, a nossa saúde física e emocional são afetadas pela ansiedade, pela depressão e por tantas coisas, tantos males que afligem o ser humano nesses dias, nesse tempo. E Jesus se dirigiu a Marta. Marta, Marta, você está inquieta, você está agitada, preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Certo autor afirma que Jesus certamente não chegou à casa de Marta sozinho. Você deve se lembrar que Jesus sempre caminhava com multidões. E ele deve ter ido à casa de Marta e Maria, pelo menos com seus 12 apóstolos. Ou então, você imagina, especialmente a irmã que é dona de casa, de repente chegarem 13 homens à sua casa. É óbvio que Marta deve ter ficado nervosa, preocupada. E agora, o que eu vou fazer para esse bando de homens comer? O que eu vou fazer para esses homens comerem? Ela realmente, se você olhar do ponto de vista humano, a sua preocupação seria legítima, a sua preocupação seria necessária. Warren Wiersbe diz que, sem dúvida, era preciso preparar uma refeição. Mas o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Guarde essa frase. Aquilo que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. William Hendricks diz que uma refeição bem elaborada nem mesmo é necessária aqui nesse contexto. Além do mais, há coisas que em excelência e importância estão muito acima do alimento. Jesus disse: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é realmente necessária. A única coisa necessária era aquela que Maria havia escolhido, que era justamente ouvir as palavras de Jesus. É possível que haja algo maior em valor que uma sincera devoção e adoração rendidas a Jesus, o Salvador? Será que existe algo que seja maior do que isso? Mais valioso, mais precioso do que isso? Você ter Jesus fisicamente dentro da sua casa e você se ocupar com um monte de outras coisas e negligenciar o privilégio de tê-lo dentro da sua casa e poder sentar-se e ouvir a sua palavra, dizendo coisas que certamente farão total diferença na sua vida. Chama-me a atenção essa palavra. Uma só coisa é necessária. Chama-me a atenção o fato de que às vezes nós nos empenhamos em fazer coisas que Jesus não nos pediu para fazer. E muitas vezes carregamos um fardo sobre os nossos ombros, fazendo coisas que nós gostaríamos de fazer, mas que Jesus não nos pediu para fazer. Jesus disse que Marta não precisava fazer aquilo que ela estava fazendo ou que queria fazer. Quantas vezes achamos que devemos fazer certas coisas para Jesus, mas não consultamos a Jesus? Seguimos o nosso achismo. Muitas vezes nos empenhamos em fazer certas coisas dizendo que é para Jesus, mas muitas vezes não é para Jesus. É para satisfazer o nosso próprio ego. É para atender às nossas preferências pessoais. Não é para Jesus. É para nós mesmos. É para os nossos gostos
e preferências pessoais. Jesus disse: Marta, tudo isso que você está querendo preparar não é necessário. Não é necessário. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Jesus disse que Marta não precisava fazer aquilo que ela estava querendo fazer. Você está fazendo alguma coisa que Jesus não lhe pediu para fazer? Pare um pouco para pensar. Você está fazendo alguma coisa que Jesus não lhe pediu para fazer? Eu vou um pouco mais adiante. Você teria coragem para perguntar a Jesus se você deveria continuar fazendo aquilo que você está fazendo? Ou se você realmente deveria fazer aquilo que você está pensando em fazer? Você teria coragem de fazer isso? Eu encorajo você a fazer isso, em nome de Jesus. Pergunte a Ele. Pergunte a Ele. Você já gastou, por exemplo, algumas horas de trabalho e depois, talvez de algumas horas, ou quem sabe depois de um dia de trabalho, ou quem sabe depois de uma semana de trabalho, você chegou à conclusão que não precisava ter feito aquilo? Não precisava ter feito aquilo. Como foi que você se sentiu? O que é que bateu no seu coração? Sentimento de desperdício. Eu desperdicei tempo. Eu desperdicei a minha vida. Podia ter gasto esse tempo em outras coisas mais relevantes, em outras coisas mais úteis. Pergunte a Jesus. Em nome do Senhor, pergunte a Jesus se aquilo que você está fazendo é exatamente o que Ele gostaria que você fizesse. É exatamente aquilo que você deveria fazer. Em nome de Jesus, faça isso. Tenho certeza que essa pergunta será determinante. Será determinante para a sua agenda futura, pós-pandemia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, sempre que desperdiçamos o nosso tempo e, sobretudo, a nossa vida, fazendo aquilo que não precisamos fazer, sempre que fazemos isso, nos sentimos frustrados e tristes. Não precisamos fazer simplesmente porque Jesus não nos pediu para fazer. Nós precisamos nos concentrar naquilo que o Senhor Jesus nos pediu para fazer, nos mandou fazer, nos ordenou fazer. Marta ficou ansiosa, achando que tinha muitas coisas a fazer. Jesus disse que ela precisava fazer uma única coisa. A ansiedade venda os nossos olhos e nos impede de ver o que Deus quer que façamos. Nos impede também de ver a solução de Deus para os nossos problemas. A ansiedade nos impede também de ver as oportunidades que Deus nos dá para aprofundar o nosso relacionamento com Ele, para estar aos pés do Mestre, aprofundando a nossa comunhão com o Senhor. Sinceramente, qual de nós não ficaria feliz com a oportunidade de receber uma pessoa importante na sua casa? Imagina receber o próprio Filho de Deus dentro de casa. Imagine, com Jesus em casa, será que dá para fazer outra coisa senão ouvi-lo? A ansiedade impediu Marta de aproveitar aquela oportunidade que Deus havia criado para ela. A ansiedade impediu Marta de aproveitar aquele momento exclusivo que Deus havia criado para ela dentro da sua própria casa. A ansiedade nos consome o nosso tempo, consome as nossas oportunidades, consome a nossa vida por dentro e por fora. Ela acaba com a nossa saúde, leva-nos ao estresse e nos impede de desfrutar as coisas boas da vida e especialmente as coisas que Deus planejou para nós. Muitas vezes nos ocupamos com muitas coisas ao mesmo tempo e acabamos
por não chegar a lugar algum. Especialmente quando não entendemos a diferença entre desejo e necessidade. Muitas vezes empenhamos a nossa vida em função dos nossos desejos e não em função das nossas necessidades. Precisamos nos lembrar que o compromisso de Deus para conosco é com as nossas necessidades. Os nossos desejos Ele pode satisfazer, Ele pode atender. Mas se Ele quiser ou não. Agora, as nossas necessidades Ele prometeu. Ele prometeu. Filipenses 4,19. Ele prometeu que supriria todas elas. Vamos focar nisso. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso, Filipenses 4, também de 4 a 7, vai nos dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês, que o equilíbrio de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que excede toda a compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E podemos, dessa forma, usufruir de tudo aquilo que Ele planejou para nós, tudo aquilo que Ele já idealizou para nós, para o nosso próprio bem. Que não sejamos consumidos pela ansiedade e impedidos de aproveitar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Warren Wiersbe nos diz que Maria havia feito a sua parte no trabalho na cozinha. E foi depois alimentar a sua alma com os ensinamentos de Jesus. Marta sentiu-se deixada de lado por Jesus e por Maria e começou a insinuar que eles nem se importavam com ela. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Cristo. Eu vou repetir. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Cristo. Mais uma vez cito João capítulo 15. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem ter comunhão com Jesus, nós não vamos conseguir fazer coisa alguma. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não lhe seria tirada. Sempre que criticamos os outros e ficamos com pena de nós mesmos, por estarmos sobrecarregados, devemos fazer uma pausa e examinar a nossa vida. Talvez, em meio a todos os afazeres do dia a dia, estejamos deixando o Senhor de lado. O problema de Marta não era ter trabalhado demais, não era ter trabalho demais a fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse e desgastasse. Tentava servir a dois senhores. Se servir a Cristo dificulta a sua vida, dificulta a sua comunhão com Deus, impede que você tenha um relacionamento mais profundo com Deus, algo está terrivelmente errado no seu serviço a Cristo. Eis a chave para ter prioridades corretas. Jesus Cristo em primeiro lugar e depois os outros e por fim nós mesmos. É de suma importância gastar tempo com Jesus, permitindo que Ele compartilhe a sua palavra conosco. A parte mais importante da vida cristã é aquela parte que só Deus vê. Não é aquela parte que está diante dos outros, que está talvez debaixo dos holofotes. Aliás, como domingo passado nós ouvimos à noite, nesses dias de pandemia, acabaram os holofotes, o palco,
as estrelas. Tudo isso acabou. O que ficou foi só a igreja. Foi só a igreja. Nós que somos a igreja. Portanto, a parte mais importante na vida é aquilo que Jesus vê, aquilo que Deus vê, aquilo que você faz lá no seu quarto de escuta. Quando você ora ao Pai que vê em secreto. Não é aquela que você faz para os outros verem, para o aplauso dos homens. À medida que tenhamos um encontro pessoal e particular com Cristo todos os dias, um encontro consistente com Cristo todos os dias, logo terminaremos como Maria, escolhendo a melhor parte e fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos. Porque caso contrário, se nós não tivermos esse encontro com o Senhor, assim como Maria teve, acabaremos como Marta, atarefada, porém não abençoada. Atarefada, porém não abençoada. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada, a qual não lhe será tomada. A nossa experiência com Deus é algo que ninguém pode tirar da gente. Ninguém. A nossa experiência com Deus, ninguém pode tirar do nosso coração. E também nada substitui a nossa experiência pessoal com Jesus. Estar aos pés do Mestre é uma experiência que marca a nossa vida para sempre. É uma experiência que ninguém pode tirar do nosso coração. Maria escolheu a melhor parte. A vida, de fato, como disse no início, é feita de escolhas. Diariamente nós tomamos inúmeras decisões, fazemos inúmeras escolhas. Estar aos pés do Mestre é uma questão de decisão. Uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode ler a Bíblia por você. Ninguém pode desenvolver um relacionamento profundo com Deus no seu lugar. Isso é algo que só você pode fazer. Isso é algo que só eu posso fazer. O meu pai não pode fazer por mim. Meu filho não pode fazer por mim. Minha esposa não pode fazer por mim. Meus amigos não podem fazer por mim. É algo que eu tenho que fazer. É algo que você tem que fazer. É uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão pessoal e intransferível. Maria escolheu a melhor parte. Que você possa escolher também a melhor parte. Porque é essa parte que fará toda a diferença na sua vida. É essa parte que sustentará você na hora da provação. É essa parte que dará a você melhores condições de enfrentar essa pandemia, de enfrentar esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos para orarmos juntos nesse momento? Feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Pai querido, a vida realmente é feita de escolhas. E ao longo de um dia, nós tomamos muitas decisões. Hoje, dentre elas, tomamos a decisão de cultuar ao Senhor junto com a tua igreja, através da internet. Muito obrigado por este tempo. Mas, Pai, queremos te pedir, ajuda-nos a escolher a melhor parte, a qual não nos será tirada, a qual fortalecerá a nossa experiência contigo, a qual fortalecerá a nossa comunhão com o Senhor. Pai, ajuda-nos a fazer sábias escolhas, a fazer decisões acertadas em nossa vida, inclusive na maneira pela qual gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo. Que o nosso tempo aos pés do Mestre seja algo prioritário na nossa vida, porque certamente fará total diferença nesses dias de pandemia e nos dias pós-pandemia em toda a nossa vida. Então, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, um coração de Maria
neste mundo agitado, ansioso e conturbado de Marta, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ter uma relação, ter uma comunhão muito mais intensa e muito mais profunda contigo. Ajuda-nos a ocuparmos o nosso posto de escuta, prontos para ouvir, Deus, o que Tu tens a nos dizer, e livra-nos de gastar a nossa vida fazendo coisas que não são necessárias. Coisas que Jesus não nos pediu para fazer, coisas que Jesus não nos mandou fazer, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, coisas inúteis, que não tem nada a ver com aquilo que está no coração do Senhor. Por favor, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós te pedimos a escolher a melhor parte. Ajuda-nos, a qual não nos será tirada. Pode vir pandemia, pode vir o que for. Certamente essa experiência, a experiência que temos aos pés do Mestre, certamente fará toda a diferença na nossa vida. E nos dará as condições necessárias para enfrentarmos todos os desafios que tivermos pela frente. Nós te rogamos, Pai, nós te suplicamos, ó Deus, essas bênçãos, em nome de Jesus, nosso amado, querido, eterno Salvador e Mestre. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos ajude a fazer a melhor escolha todos os dias. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que estiveram conosco, acompanhando-nos pela internet, e desejamos que o Senhor continue abençoando cada família, sustentando com a sua graça e com o seu poder, e que nós, no restante desta semana, possamos sempre escolher a melhor parte, que é estar com Jesus, que é estar aos pés do nosso Mestre, para ouvir tudo aquilo que Ele tem a nos dizer e colocarmos em prática em nossa vida diária, especialmente nesses dias tão difíceis. Quero deixar o convite para
que você esteja conosco agora no Instagram da nossa igreja, no perfil da Igreja Batista da Capunga. Tão logo terminemos aqui o nosso culto, iremos para o Instagram e teremos uma live, uma transmissão ao vivo, em que estaremos compartilhando motivos de oração, mais reflexão na palavra de Deus e também mais comunhão uns com os outros e com o nosso Deus. Você é nosso convidado. Esteja ligado a todas as atividades da nossa igreja do restante desta semana, a nossa live de sexta-feira às 9 da noite, a live dos nossos jovens no sábado às 7 horas da noite e no domingo as atividades normais da nossa igreja. Você é nosso convidado. Feche os seus olhos para encerrarmos o nosso culto, fazendo mais um pedido ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga e as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.